uma coisa é acreditar no livro, aqui existe a Bíblia e tal. Outra coisa são eu vejo desse jeito, são as interpretações que são dadas. E aí você pode questionar, pode duvidar a interpretação que alguém dá daquele termo. Isso é verdade. Aí, isso abre para discussão. Mas, igual você falou aí, o João foi lá e escreveu o Apocalipse, contando a história do fim do mundo deles ali, com os romanos chegando ali. Beleza. É mais ou menos o que você trabalha na ciência. Eu vejo um livro de geologia. Aí, o livro de geologia é a Bíblia. Você tem a Bíblia, você tem o livro de geologia. Por que você acredita na Bíblia? Porque você sai da Bíblia, você vai ver fora o que ela contou e vai ver as evidências dela, correto? Por que eu acredito no livro de geologia? Porque eu saio do livro de geologia, vou para fora e vejo lá o que o livro contou. Agora, assim como também na geologia tem as interpretações, a Bíblia também tem. Dúvidas, exatamente. Um duvida do outro, a Bíblia também tem. Certo. Agora, então você está vendo que Bíblia e ciência é muito parecida, o método científico é muito parecido. Né? A única diferença é que, no caso da Bíblia, entendendo que Deus inspirou esse livro, Deus olha a sinceridade da pessoa. Entendi. O equívoco é quando a pessoa tem um equívoco, mas ele está sendo honesto, ele está sendo... Quem sou eu? Eu tenho muita convicção, é como você. Você pode falar assim, olha, eu aprendi isso até com você. A gente está falando sobre a origem do universo, eu gostei e repeti isso e dou sempre o crédito. É modelo. Modelos. Isso. São os modelos. Big Bang é um modelo, há outros. Um astrofísico. O Jaime vai ter um modelo, vai ter um astrofísico, vai duvidar do Jaime aqui, tudo bem. São modelos. Agora, tem aqueles que são ridículos, que você vê que não tem sentido nenhum, é coisa da cabeça do cara. Tem aqueles que procedem, tem aqueles que falam assim, olha, ele responde essa parte, mas tem aquele ponto ali. E na Bíblia a mesma coisa, só que a Bíblia tem um diferencial. Eu tenho que respeitar a sinceridade do outro, mesmo que eu esteja convicto do meu modelo. Entendi. Você entendeu? E é isso que, às vezes, essa parada que muita gente não entende na Bíblia, e eu fico muito triste, Sérgio, eu falo aqui sem medo de ser feliz. Tem muitas pessoas, não estou falando que é o seu caso, mas tem muitas pessoas que são ateus graças aos representantes de Deus. Os advogados de Deus. Você entende? Nada contra a Cíntia é a sua esposa que é advogada, mas nada contra os advogados, mas Deus não precisa de advogado. E se Deus precisasse de advogado, ele teria nomes melhores do que o Rodrigo. Mas hoje tem muita aí no mundo religioso, nas diferentes igrejas, e principalmente na internet, uma galera que quer ser o advogado de Deus. E ele quer defender Deus com a mesma oratória e recurso de um advogado perante um tribunal. E aí ele acha que ele tem uma procuração de Deus para ser o representante legal de Deus. Isso é muito complicado. Então, o que eu acho que tem que ter é aquele respeito de... Se eu fosse um astrofísico e tivesse um modelo cosmológico diferente do Sérgio aqui, o Sérgio, olha, Rodrigo, eu acho que esse modelo aqui é o universo inflacionário, eu acho que não, que então, beleza, tranquilo. Mas, às vezes, o religioso não. Ele quer destruir o outro, ele quer acabar com a reputação do outro, ele quer... Isso é muito chato. E tem muita gente que está ateu. Você que está me assistindo agora, estou falando com a galera aí que é religiosa, tá bom? Câmera da Verdade aqui, ó. Tem muita gente que está ateu por sua culpa. Porque se Deus é amor e você não está demonstrando amor pelo seu semelhante, você está ajudando, você está convertendo muito ateu para o ateísmo. Desculpa esse desabafo aqui, mas eu fico chateado com isso. A gente tem que ter a convicção religiosa. Eu tenho a minha religião, minha convicção, mas com respeito pelo outro. Vou dar um exemplo para você. Eu não sou testemunho de Jeová. Eu não concordo com a interpretação bíblica das testemunhas de Jeová. Eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito na Trindade, o testemunho de Jeová não. O testemunho de Jeová acredita numa data de 1914, eu acredito não. O testemunho de Jeová é o quê? Eles acreditam que é o Armagedon, o início do Armagedon. Isso passou por várias alterações. Armagedon seria o quê? É o Batalha do Tempo do Fim. Esse testemunho de Jeová. É o fim do mundo, né? O fim do mundo, Armagedon exatamente. É o fim do mundo. Lógico. Testemunho de Jeová não faz transfusão de sangue, eu dou o sangue. Então, tem várias coisas nas testemunhas de Jeová que eu discordo da interpretação bíblica delas. Porém, isto posto, quando eu vou estudar a história do nazismo, eu tenho que admitir que da minha igreja adventista do sétimo dia, teve muita gente que calou a boca para Hitler para não ter problema, transgrediu até o Shabat, que é um dia sagrado para nós, para não ter problema com Hitler,
E enquanto tinha testemunho de Jeová, para não ceder à fé dele, estava morrendo no campo de concentração. Aí agora eu vou falar que aquele testemunho de Jeová que morreu no campo de concentração, ele é um ridículo, ele é um idiota. Só porque ele tem uma interpretação que eu considero equivocada, quem julga os corações é Deus. Sim. Graças a Deus também, para não parecer que eu estou pejorando minha igreja, também tive adventistas que salvaram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Tem adventista que tem árvore lá, lá no Yad Vashem, lá em Israel. Já ouviu no Hotel Ruanda? Que aquele cara salvou um monte de gente, era um adventista do sétimo dia. Aquele Até o Último Homem, o Desmond Doss, também era um adventista do sétimo dia. Então, o que eu olho? Minha igreja, em termos de organização social, tem alguns adventistas que eu falo, poxa, que legal que esse cara faz parte da minha igreja, dá até orgulho. Eu falo, ele é da minha igreja. E tem uns que não vergonha. E na Testemunho de Jeová também, na católica, na Seixa Noé, na batista, e no ateísmo. Tem ateus que você consegue conversar e tem ateus que são chatos. Até o meu amigo lá, o Luiz Saião, ele fala que tem os xiitas e os chatos, né? Então, assim, o que você tem que fazer é o seguinte, acredite no que você acreditar, desacredite no que você desacreditar, mas sempre com respeito pelo seu semelhante. E eu termino minha fala aqui para não ficar muito prolixo. Tem uma frase, ela foi atribuída a Santo Agostinho, mas eu nunca vi essa fonte original da frase. Certo. Então, eu não posso afirmar que é de Santo Agostinho, mas a frase diz assim, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Naquilo que é essencial, não pode ter a minha opinião, é do Sérgio. Por exemplo, se a gente estivesse discutindo aqui violência contra a mulher, não existe opinião a esse respeito, é condenação. Claro. Não tem como, não, eu acho que pode bater em mulher, desculpa, isso aí não está para colocar na mesa e ser respeitado. Então, no essencial, temos que rezar o mesmo terço. Um ateu e um crente, um ateu e um não católico cristão rezando o mesmo terço. Violência contra a mulher, não está em discussão. As áreas que não são essenciais, vamos deixar cada um tomar a sua opinião e em tudo caridade. Aí você pode falar, tá, Rodrigo, mas crer em Deus é uma área essencial. É verdade. Mas aí eu deixo o coração dele com Deus. Lembre, eu estou aqui para testemunhar de Deus, não para ser o advogado de defesa dele. Entendi. Essa é a diferença. Entendi. Então, porque o que vai mudar de uma religião para outra, na verdade, é a interpretação que é dada, né? A interpretação que é dada para a Bíblia. Só não pode, por causa de várias interpretações, não arriscar ter a sua própria. Né? Ter a sua própria. Uma coisa que eu discordo de você é o lance, porque quem que escreveu a Bíblia foi Moisés. Não, quem que escreveu a Bíblia? Mais de 60 autores. Foram vários autores, né? Que são os livros ali que a gente chama, né? Exatamente. Cada um foi escrevendo e tal. Moisés escreveu uma parte. Isso. Mas aí, para você, esse livro foi Deus que ditou, como que é? Não. Tem uma linha que vai achar que a Bíblia foi ditada por Deus. Ah, tá. Eu acho que Deus inspirou. A própria Bíblia fala o seguinte, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a redação, redaguir na justiça, etc. A palavra inspirado em grego é theos pneutos, significa Deus soprou. Então, eu não creio que Deus chegou e ditou, Sérgio, escreva com a voz de Deus, né? No princípio criou Deus os... Peraí, Deus, está muito rápido. Peraí, vírgula. Fala mais devagar. Não. Deus inspirou Moisés assim. As palavras eram do profeta, mas a inspiração era de Deus. Trocando em miúdos. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Um apóstolo Paulo, que era um cara super culto, escrevia com muito mais condição literária do que o secretário de João no Apocalipse lá, que tem tantos erros de gramática grega no Apocalipse que não dava para passar numa prova do Enem com tantos erros numa redação. Você pega o Evangelho de João, já é totalmente filosófico a maneira de abordagem. O Evangelho de Marcos é simplório, parece ter uma criança escrevendo um adolescente. Porque então, o Marcos era assim. Era simples, exatamente. Você pega um cara como Salomão, que vai escrever o Eclesiastes, poxa, o Eclesiastes é um negócio que te vira a cabeça de, provérbios. Então você tem esses estilos diferentes na Bíblia, significando que Deus pode usar... São vários estilos literários e talvez isso cause uma confusão muito grande, né? Não, até que não, pelo contrário. Mas eu falo assim, se você começa a ler... Aliás, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer depois. Mas você começa a ler a Bíblia, aí começa com um estilo. Aí vem, sei lá, João é um outro, Paulo é outro, Pedro não sei o quê. Aí você vai misturando isso aí. Talvez uma interpretação que você dê num dos livros, ela encaixe no outro, mas naquele ali ela não encaixa. Não pode ter coisa desse tipo. Claro. Por exemplo,
O Apocalipse, quando fala, viu uma besta que subiu do mar e tudo mais, igual você vai procurar na fauna um animal que tem aquelas características. Aquilo é um símbolo. Porque aí o mais culto, ele consegue escrever mais rebuscado. Talvez seja mais fácil ler o mais simples. Sim. Tanto é que eu comento, pessoal. Ele escreve mais direto. Começa por Marcos. Então, isso que eu queria saber. Se eu vamos supor, eu nunca li a Bíblia, não. Se eu pegasse a Bíblia hoje, porque, primeira pergunta, a Bíblia é um livro para a gente ler na ordem que ele está lá, direitinho, e lendo. Porque tem gente que fala assim, vou começar a ler a Bíblia. Vai lendo naquela ordem, ou existe, tipo filme, né? Sim. Tipo Star Wars, por exemplo. Tem qual a maneira certa de ver Star Wars? Tem várias. Trilogia. Tem várias maneiras. Qual que você... Primeiro é essa. A Bíblia é para ler do início ao fim, de cabo a rabo, assim? A mesma resposta que deu para o Star Wars vale para a Bíblia. Não tem receita. Entendi. Tem gente que começa lendo do Gênesis e vai até o Apocalipse. Diretaço. O J. Stroll, por exemplo, esse é um cara legal de estudar. O J. Stroll, eu quero lembrar o primeiro nome dele. Ele era um ateu e ele foi um dos que calcularam... O nome dele está ligado com o modelo do Big Bang. E ele, inclusive, que fez a medição da velocidade que o universo se expande. Expande. J. Stroll. Depois, se alguém procurar no Google aí. E ele, quando ateu, começou a ler o Gênesis. Começou pelo Gênesis? Pelo Gênesis. Tá. E deu um start, né? Falou, peraí, isso aqui não é alegoria, como eu pensava. E o cara depois se tornou um cristão. Ele escreveu até o nome, Astronomers and God. E ele falou assim, eu comecei pela astronomia. Já vi gente que começa pelo Evangelho de Marcos. Eu já vi gente... Mas tem um porquê? Não. Depende da situação. Você entendeu? Os gideões internacionais dão aquelas bíblias nos hotéis. Às vezes o camarada no hotel só tem o Novo Testamento ali, ele lê. Então não tem uma receita de bolo. Se você fosse um filósofo, eu ia falar assim, começa por João. Que você vai ligar com o Heráclito e tudo mais e tal. O Tiago Nigro, meu amigão aí. O Tiago Nigro, quando ele era ateu, ele alguém sugeriu para ele ler o livro de Provérbios e Eclesiastes, de Salomão. Ele começou a ler Salomão, Provérbios. E cada um começa de um jeito. E essa que é a magia da Bíblia. Eu estou usando a palavra magia na falta de um outro melhor. Olha que interessante. Se eu pegar Heidegger é um filósofo alemão. Quem consegue entender o Design, o tempo ali, o Zeit, que ele fala, o tempo, o ser, Heidegger, o cara... Existem teses doutorais sobre Heidegger. Mas aquela senhorinha com escola primária nunca vai entender Heidegger. Mas a Bíblia ela entende. Mas existem teses doutorais em Harvard, Yale, em Stanford sobre a Bíblia. Então, isso para mim já é uma coisa assim, muito esquisita nesse livro, em vários aspectos. Eu vou pegar a Bíblia dos pontos esquisitos que ela possui. Em primeiro lugar, ou ela é Heidegger, ou ela é historinha infantil. Porque, para ser historinha infantil, como é que tem tanta tese doutoral sobre a Bíblia? Aliás, eu acho que de todos os livros produzidos no mundo, o que tem o maior número de teses doutorais a seu respeito é a Bíblia. Para longe de qualquer questionamento. Você mesmo falou de muitos cientistas, até depois eu tenho esse dado no meu livro O Ceticismo da Fé, que você falou que uma grande parte dos cientistas são cristãos. Sim. Comprometidos com a Bíblia. Tem como seu orientador que era budista. Era monge budista. Mas vou pegar os que são cristãos só para refinar minha argumentação aqui. São pessoas capacitadas, são pessoas da área que conseguem ter o conhecimento de biologia que o Pirula tem, ou talvez até melhor, consegue ter o conhecimento de geologia que você tem, ou até melhor, o camarada consegue olhar no microscópio e identificar, ele consegue ver uma célula, são mentes brilhantes. E eu não conheço nenhuma dessas mentes brilhantes que acreditam em boitatá, mula sem cabeça, fada madrinha. Eles não leem, eu acho que são pessoas com um intelecto refinado bastante para saber a diferença entre as fábulas de La Fontaine, tá certo? E um livro escrito sobre a Segunda Guerra Mundial. E eles falam que Jesus ressuscitou. Então, esse livro é um livro muito profundo que convence até essa galera. Mas não é um livro que fica preso a essa galera, porque aquela senhorinha que não sabe nem pronunciar o nome de Heidegger, lê a Bíblia. Eu, quando fui pastor de igreja há muitos anos, lá em Minas, que eu fiz teologia, fui trabalhar cuidando de igreja, depois que eu vim para a área acadêmica. Tinha uma senhora que ela não sabia ler nem escrever. Ela pediu a Deus que ela queria ler a Bíblia. E ela começou
a, na Bíblia, pegar as letras ali, lia. E você pegava a Bíblia, ela ia catando as letras, ela lia tudinho para você. Mas se pegasse uma revista Veja, ela não sabia ler. Entendi. E se perguntava para ela, conta a história da Bíblia, se ela sentasse aqui, ela dava um banho de conhecimento em você, que você falou que não conhece. Olha que interessante, até uma coisa interessante. Sim. Que livro é esse que desperta tanto os intelectuais como os provincianos? Que livro é esse que tem tanto ódio em torno dele? Porque tem mesmo? Tem, foi o livro mais perseguido da história. Nenhum livro foi tão perseguido, proibido e destruído como o livro chamado Bíblia Sagrada. Caramba. Pega a história geral da Bíblia Sagrada, a Bíblia foi diversas vezes destruída, pisoteada, a sua leitura era proibida. Eu não conheço nenhum interpretador. Olha, você é apaixonado pela física, mas eu duvido que você teria coragem de se tornar mártir por sua interpretação da camada geológica. Sim. Você acredita na camada geológica, mas não a ponto de se tornar mártir por aquela crença, por mais que ela seja verdadeira. Mas a crença bíblica produziu milhares, se não milhões de mártires ao longo da história. O camarada teve a coragem de morrer por Jesus, porque ele não negou aquilo que estava no livro dele. Então, é um livro que produz algo que nem a ciência conseguiu produzir. Entendi. Você está entendendo? Que o cara fala assim, não, eu morro por isso. Então, são as questões bíblicas que me fazem ver. Eu estou diante de um livro, no mínimo, esquisito. Então, começar, você acha que é o quê? Bom, se fosse para você, eu te indicaria assim, como você é um camarada culto e gosta de estudar, eu começaria por João. João, o Evangelho de João. Você vai ler João é um dos últimos, né? Não, mas é que tá. Você não precisa ficar preso a uma ordem cronológica. Ah, não tem. Então não tem uma ordem cronológica. Até foi bom, deixa eu explicar isso aqui para o pessoal. A Bíblia não caiu pronta do céu. Tá certo? Os livros foram sendo reconhecidos e foram colecionados ao longo do tempo. Só que quando chegou na época judaica e depois na época cristã, eles pegaram a Bíblia e resolveram organizá-la como uma biblioteca. A palavra Bíblia, inclusive, né, que significa coleção de pequenos livros. Porque, lembra que eu te mostrei lá fora do Museu Papiro? Uhum. Pois é. O papiro, em egípcio, era onde a gente fazia as plantas, né, era Alset. Esse é o nome egípcio. Só que o papiro, quando ele era exportado, melhor dizendo, para os mundos de fala grega, eles traduziam a palavra papiro por biblos, que era o nome do porto fenício de onde exportava. Sabe aquele negócio do porto que o pessoal sai dali? Igual o pessoal fala Colgate, Gillette, o nome do produto vira o nome da marca? Pois é, então, como o papel saía daquele porto ali, eles chamavam de biblos. Ah, você vai comprar biblos? Biblos. E o livro também era chamado de biblos. Então, quando você fala um livro, é um biblos, mia biblos. Quando são vários, Quando são vários, aí não, biblioi. Ah, tá. Biblioi. Vários livros. Então, tria biblioi. Só que quando você fala de um livro pequenininho, biblion. Livrinhos pequenininhos, biblia. Na ciência, você faz isso também quando você faz do grego ali. Então, Bíblia significa uma coleção de pequenos livros. Aí, como são 66 no cânon protestante, e você tem 7 livros a mais no cânon católico, que são os deuterocanônicos, que os protestantes chamam de apócrifos, não vou entrar no mérito da questão, resolveu-se, então, organizar essa biblioteca em livros. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, Penta, os 5 livros de Moisés, Teokos significa prateleira, os 5 livros, o Pentateuco, a lei. Aí depois vem os livros históricos, que vai desde Josué até o livro de Ruth, Neemister. Depois começa Jó até Eclesiastes, a seção dos livros poéticos, cantares poéticos. Depois de Isaías até Malaquias, proféticos. Então, aqui eu tenho as áreas do Antigo Testamento. O Pentateuco, livros históricos, poéticos e proféticos. Caramba. No Novo Testamento, 4 contam a vida de Jesus, os 4 evangelhos. Atos conta a história da igreja, então tem Evangelho e Atos. Depois vem as epístolas, que são as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, João escreveu, terminando com o Apocalipse. Então, assim que seria a divisão da Bíblia como um todo. Entendi.
Mas começando por João é uma boa pedida. Gente, quem acha que o Sérgio deve começar a ler a Bíblia pelo João? Eu li um pedaço da Bíblia para o Henrique Cristo. Foi Henrique Cristo. Tive lá com o Henrique Cristo. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou fazer uma promessa aqui. Eu vou mandar uma Bíblia de presente para o Sérgio e vou marcar para ele ler o Evangelho de João. Pronto. Só para ele começar a ler a Bíblia? Acho que leio, sim. Lê sim, leio. É cultura. Eu vejo a galera fica meio revoltada, cara, porque eu acho que não tem... Eu não vejo essa questão, entendeu? Você vê, igual, nós estamos aqui no museu, que é cheio de coisa, que, cara, não tem nada, o pessoal, pô, mas tá aí, tem um negócio de... Não tem nada de Deus aqui, cara. Então, aqui tem uma múmia ali do lado, tem um pedaço ali do manuscrito Mar Morto, tem os negocinhos cuneiforme, que é legal pra caramba, né? Que são as tabletas, né? Que vocês chamam, né? As tablete, cuneiforme. Então, que a gente até brinca que Moisés foi o primeiro tablet que ele baixou da nuvem. Fez o download. Então,